Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um encontro, né? Mais uma aula, onde nós vamos fazer uma revisão do Simple Present. O Simple Present, ele também é conhecido como Simple Present Tense ou Present Simple. É um dos tempos verbais do inglês, é o tempo mais básico que existe na língua inglesa. Corresponde ao nosso presente do indicativo, certo? O Simple Present Tense, ele é muito utilizado para expressar, veja bem a situação. Vocês têm que associar que esse Simple Present, ele é utilizado para verdades universais, ações habituais, fatos e ações planejadas para o futuro. Isso aqui é básico, certo? É muito importante você lembrar disso. Quando nós falamos dessas ações habituais, a gente não pode deixar de dizer que não significa só as ações que a gente pratica, como comer, deitar, dormir, mas também envolve sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Uma verdade universal, estamos vivos. Isso é uma verdade universal, ela é inquestionável. Ações habituais, eu durmo todos os dias, eu almoço, eu banho, sentimento, eu estou feliz, desejo, eu queria comer uma pizza, eu quero comer uma pizza. Opinião, eu prefiro assistir filmes de comédia. Preferência, isso é preferência, né? Opiniões também. Preferência, eu prefiro seriados, eu acho mais interessante. Então, a gente tem que saber que o Simple Present é aquele que é utilizado com mais frequência por fazer parte daquelas necessidades básicas, né, que a gente tem que praticar no dia a dia, tirando a verdade universal. Agora, a gente também não pode deixar de falar que o verbo, quando está com a partícula to love, significa dizer que ele está no infinitivo, ou seja, ele não está sendo conjugado, certo? To love quer dizer amar, to play, brincar, to study, estudar, to eat, comer, to drink, beber, certo? Então, essa partícula é o que dá aquela característica do português dos verbos terminados em AR, ER e R, certo? É aquela parte bem básica do verbo não conjugado. Agora, no momento que eu coloco love, é a forma básica da conjugação. I love, eu amo. You love, você ama. He loves, ele ama. Observaram que quando eu falei he loves, tem um Szinho, não é isso? Por quê? Porque na terceira pessoa do singular, nas pessoas de he, she e it, vejam bem, he, she e it, os verbos vão receber o S. Varia muito, pode ser o S, ES ou a terminação IES. E isso vai depender de como termina, como é a terminação do verbo em inglês, certo? Mas a gente também não pode deixar de falar dessa questão bem aqui, que é muito importante também. Vamos lembrar, que eu acredito que vocês já tenham estudado anteriormente, dessa formação do does na forma interrogativa, don't e does not na forma negativa. Bom, do does, don't e does not são verbos auxiliares, certo? São verbos auxiliares relacionados ao verbo to be. Eles só se usam nessa situação, em frases interrogativas, estes em frases negativas. Relembrando para vocês, o que é um verbo auxiliar? Vejam bem o que eu estou dizendo. O que é um verbo auxiliar? Verbo auxiliar é aquele verbo que vai estar junto com o verbo principal, ajudando o verbo a ter sentido. Então, ele ajuda o verbo principal, dando sentido ao mesmo na frase, certo? Isso é importante a gente relembrar. Assim como também é muito importante a gente não deixar de falar quando é que eu vou usar
do, don't, does e does not. Tá bem aqui, ó. Eu já especifiquei porque às vezes o aluno, ele tem muita dificuldade de associar. Ele confunde. Então, vocês já sabem que I, you, we e they, eu só posso utilizar com do ou don't. Do na interrogativa e don't na negativa. É o caso de, tirar aqui para não ficar feio. É o caso de he, she e it. He, she e it, que usam o does e o does not, certo? Observe que usam o does e o does not na interrogativa e na forma negativa. Então, aprendam a diferenciar quando você vai usar do ou does. Bom, a gente tem que lembrar, a gente tem que ver que geralmente, o simple present, ele vem associado com alguma palavra que vai ajudar você a identificar que ele está no presente, certo? Nesse exemplo aqui, eu tenho como forma básica, primeiro, eu coloquei uma verdade universal. A Terra move-se ao redor do Sol. The Earth moves around the sun. Isso é fato. Isso é uma coisa que a gente sabe. Ela realmente se move. I watch TV every day. Every day. Todo dia. É um advérbio. Você pode vir encontrar always, now, never, today, every day, sometimes, usually. Vários advérbios que vão ajudar vocês a identificar que essa oração ela está sendo utilizada no presente. Olha bem aqui outro exemplo. Aqui nós temos outro exemplo, marcar aqui para poder identificar. She goes to Salvador on Tuesday. She goes. O ES que eu falei para vocês. Every Tuesday. Tá bem aqui, Toda terça-feira ela vai para Salvador. É um futuro arranjado, um futuro planejado. Ou seja, a gente sabe que toda terça, por algum motivo, ou para estudar, o tratamento, sei lá. Toda terça a gente sabe que ela vai estar lá em Salvador. Então, vocês observaram que eu coloquei para vocês aqui 3 exemplos. Não foi isso? Eu coloquei 3 exemplos. Eu coloquei uma verdade universal, coloquei uma ação habitual e coloquei um futuro arranjado, um futuro planejado, um futuro organizado. Isso é muito importante para vocês. Agora, nós sabemos também que quando a gente estiver falando de simple presents, nós temos aquela formação, né? Do, don't, does e does not. Na interrogativa e na negativa. Olha bem aqui. Do e does. Vocês estão vendo? Na forma interrogativa. Então, sempre que você tiver uma forma interrogativa, por favor, não esqueçam, da interrogação. Do you want to dance? Do they like cats? Does he know how to drive? How do you do on Fridays? E aqui faltou. Eu falo e eu esqueci. Tá corrigido? Certo, gente? Então, vocês observaram a forma interrogativa. Na forma negativa, I don't want to dance. Olha, Cortem esse bem aqui. Não existe esse bem aqui, They don't like cats. He does not know how to drive. You don't do your homework. Tá bem aí, Apagar para vocês poderem estudar. Vocês viram o que foi que aconteceu? Como eu coloquei. Porque ficou muito bagunçado aí, né? Pronto. Então, vocês observaram como é que eu coloquei a forma interrogativa e a negativa. E, claro, na afirmativa, olha aqui o que eu quero que vocês vejam também. A gente deixou bem claro que o do e o does na interrogativa.
don't e does not na negativa. Nas afirmativas, a gente não trabalha nenhuma das quatro formas. Nem do, nem don't, nem does, nem does not. Você simplesmente conjuga o verbo na forma afirmativa, tirando aquela partícula to. Estão lembrados? To work, I work. To do, quer fazer, né? We do. Certo? Ask, does fazer, ask, pedir. Então, eu tirei a partícula to. E no caso do item 2 e 3, she plays e he has. No 2 é to play e no 3, to have. Mas lembrem que na terceira pessoa do singular, he, she e it, o que acontece? Eu obrigatoriamente vou acrescentar o S. Vocês estão lembrados disso? Eu acrescento o S. É uma regra específica para flexão na terceira pessoa do singular. E como eu já disse, está vinculada à terminação do verbo. Vai ser colocado de acordo com a terminação do verbo, certo? Olha aqui as regras que vocês devem conhecer. Essas são as regras que eu tanto falo que são necessárias. Os verbos terminados em CH, SH, O, S, X e Z vão receber o ES, ó, vão receber o ES na terceira pessoa do singular. Veja bem que eu coloquei na forma afirmativa. Por quê? Esse acréscimo do S, do ES ou do IES só acontece na forma afirmativa. Quando a gente está trabalhando a forma interrogativa ou a forma negativa, ou seja, sempre que a frase tiver do, does, don't, does not, não acrescenta-se o S ao verbo, certo? Então, não esqueçam que isso é na forma afirmativa. Brush, brushes. Watch, watches. Go, goes. Dress, dresses. Fix, fixes. Buzz, buzzes. Tá vendo aqui? Sempre vai ter o ES. Nos verbos terminados, olha aqui. Nos verbos terminados em Y, vamos tomar muito cuidado com esta regra. Veja bem, Y precedido de consoante, tá aqui, ó, o R. Y precedido de consoante, tiramos o Y e acrescentamos o S, IES. Ó, cries. Então, se o Y tiver precedido de consoante, eu tiro o Y e coloco IES. Try, tries. Study, studies. Fly, flies. Mas, veja bem, mas, se esse Y for precedido de vogal, eu não vou mexer no verbo, eu apenas vou acrescentar o S. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Verbos terminados em CH, CH, O, S, X e Z. Acrescenta-se ES. Verbos terminados em Y, precedido de consoante, eu tiro Y e coloco IES. Verbos terminados em Y, precedido de vogal, o que eu faço? Eu coloco apenas o S. O verbo have tem o verbo have, ele sofre uma diferença aí, né? Na questão do S, não basta você acrescentar, não é a questão de você acrescentar o S, ó. Deixa eu tirar aqui esse pincel, senão vai borrar bem aqui. Ó, I have
you have. He has. She has. It has. Vocês estão vendo aí a diferença? I have, I don't have. Do I have? You have, you don't have. Do you have? Olha aqui na terceira pessoa. Olha aqui o que acontece na terceira pessoa que eu quero que vocês entendam bem. Has. Não é acrescentar um S no have, mas muda para a forma de has. Só que vejam bem, você observa em todos eles, tanto na negativa quanto na interrogativa, você colocando does not e does, o verbo volta à sua forma original, have. He has. He does not have. Does he have? Vocês entenderam isso aí? Vocês verificaram como isso é importante? Vocês têm que saber isso aqui para evitar confusões futuras. Isso é muito importante. Então, lembrem que essa forma volta à forma original. Então, vamos relembrar. Ações habituais. He always goes to school by bus. Ele sempre vai à escola. Verdades universais. Parallels never cross. Linhas paralelas nunca se cruzam. Ações planejadas para o futuro. Our train leaves in 5 minutes. Nosso trem sai em 5 minutos. Para afirmar ou negar uma opinião. Aquela questão de verdades, né? Italians eat lots of paste. I don't think it's a good idea to lie. Transmitir ideias de algo que está acontecendo ou não também é colocado no presente, certo? I don't have a car. Eu não tenho carro. Então, se eu não tenho um carro, é uma verdade, certo? Eu acho que vocês já conseguiram associar essa questão de verdades universais, ações habituais, não esquecendo que sentimentos, sensações, opiniões e preferências fazem parte dessa atividade básica das ações habituais, certo? Faz parte. Então, repetindo a forma negativa, o presente simples usa-se, veja bem, o presente simples usa-se o auxiliar does na interrogativa e na negativa, does e sua forma negativa, does not. Eu tinha esquecido de falar, mas isso aqui fica muito a critério, certo? Tanto faz você colocar does not como does not. Não existe uma questão, uma é melhor do que a outra. Não. Vocês escolhem qual é a forma que você quer usar. Não existe uma regra básica, certo? Existem alguns autores que dizem que o does not é uma forma mais, correta gramaticalmente, uma forma clássica, uma forma formal, mas não necessariamente. Lembrando que sempre que isso acontecer, o S da terceira pessoa sai, ele volta para sua forma original, certo? E aqui eu coloquei para vocês uma relação de advérbios com suas traduções, que vai ajudar vocês a identificarem as frases no presente. Always, never, sometimes, often, seldom, really, usually, general, every day, once a week, twice a year. Então, isso ajuda muito vocês a identificarem se a frase está na forma do presente. Na forma não, no tempo do presente, né? É uma dica, porque você sempre vai encontrar ele associado a esses advérbios de frequência. Aqui eu aumentei um pouquinho a relação. Eu coloquei ever separado, hardly ever, quase nunca, daily, diariamente, uncommonly, raramente, early, anualmente. Então, isso aqui vai ajudar vocês a poder identificar essa frase no Simple Present. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, para a gente fazer essa revisão, tendo em vista que a gente também vai fazer a revisão do Simple Past, certo? Então, a todos vocês, bons estudos e até a próxima aula.